Oi, galera! Como é que vocês estão? Então, quase ninguém me conhece, né? Talvez tenha me reconhecido dos stories ou do último aulão. Mas assim, meu nome é Nicole, eu sou a nova monitora de Sociologia aqui do GAP e uma das monitoras de Filosofia. E hoje, nesse dia maravilhoso, a gente vai dar início às atividades aqui com Filosofia. Então, nada mais justo que o quê? A gente começar com o surgimento da filosofia ocidental. Então, vamos lá. Deixa eu só... Aqui, pronto, vamos lá. Deixa eu abrir o slide para vocês. Aqui é meu número e o meu Instagram, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, alguma coisa do tipo. Então, né, podem falar comigo. Então tá, vamos lá, falar sobre o surgimento da filosofia ocidental. A gente vai falar um pouco sobre os pré-socráticos, ou os filósofos da natureza, ou os filósofos da física. Eles têm várias nomenclaturas. Mas a gente vai falar desse pessoalzinho bem interessante que surgiu ali na Grécia Antiga, que é esse lugar aqui maravilhoso. Então aqui, Grécia Antiga, a gente vai falar desse berço da filosofia. Incrível, incrível. Bora lá. Antes de tudo, antes de começar, né, falar dos pré-socráticos, a gente precisa falar um pouco sobre mitologia. No caso, essa mitologia em específico seria a mitologia grega, né? Que é aquela que tem Zeus, tem Atena, tem Poseidon, tem Afrodite, enfim, tudo isso que vocês já devem conhecer. Que é bem famoso, né? A mitologia grega é uma mitologia muito famosa. E, como a gente está falando da Grécia Antiga, a gente vai falar dessa mitologia em específico. A questão é que, assim, na Grécia Antiga, nesse período, a origem do universo ela era explicada a partir da mitologia, entende? Pronto, o sol, as chuvas, o mar, tudo isso é explicado a partir da mitologia. Então, cada deus, né, era responsável por uma parte. Por exemplo, Poseidon, deus dos mares, tem Zeus, que é o deus das chuvas, das tempestades, enfim. Então, cada um vai ter a sua missão específica lá e vai criar o universo, entende? Isso é chamado cosmogonia, que no caso é basicamente a explicação da origem do universo a partir de uma visão mitológica, religiosa, enfim. Então, botei aqui a Ilíada, a Odisseia, a Teogonia como exemplos disso, como exemplos, foram livros, né, escritos que mostram como é que a explicação do universo ela acontecia por um viés mitológico. Entende? Tudo bem? Então tá. Depois de um certo tempo, acontece um estalo. Algumas pessoas começam a pensar, meu Zeus, porque na época não tinha essa concepção de Deus, então, meu Zeus, como assim? Não consigo acreditar que o universo surgiu assim dessa forma. Não acredito em Poseidon, não acredito nisso. Então, como é que eu vou explicar de uma forma mais racional? Com esse pensamento, a partir desse pensamento, vai surgir a cosmologia, que é basicamente uma explicação do universo a partir de um viés racional, científico, é baseado em um elemento da natureza. Então, por exemplo, a gente vai explicar a origem das coisas a partir da água, a partir do ar, a partir do fogo, a partir do átomo. Então, eles vão em busca de pensar em um elemento originário para tudo. Então, eles estão lá pensando, e eles vão dizer alguma coisa para definir o que foi a partícula inicial, digamos assim, para surgir o universo. Beleza? Então, bora lá. O primeiro que eu vou falar para vocês, ele é bem famoso, porque a gente estuda muito ele em matemática também. Eu botei o teorema dele ali embaixo, quem for de exatas vai gostar, quem for de humanas vai odiar. Mas, assim, ele é bem importante, porque foi ele que teve esse primeiro estalo. Tipo, precisamos explicar a origem do universo de uma forma racional. Então, ele surge idealizando que a água é o princípio originário de tudo. Então, ele começa a pensar que existe água na gente, existe água no ar, então partículas de água, né, existem em todo lugar. Então, ele acaba decidindo que o elemento, né, gerador de todas as outras coisas é a água. E qual seria o nome desse elemento, de certa forma? O nome é arquê. Então, arquê
É exatamente isso. É o princípio originário de tudo. É aquela partícula que vai gerar todas as outras coisas. Então, arquê é isso. Quando a gente vai... Pronto, agora a gente vai estudar todos os pré-socráticos, todos. A gente vai estudar alguns pré-socráticos, os mais famosos. Então, cada um vai idealizar um arquê, e cada arquê é um elemento da natureza que dá origem ao universo, beleza? Então, vamos lá, recapitulando, Tales de Mileto. Ele é fundador, né, da escola jônica, porque é a parte onde ele está lá situada no mapa. Ele é considerado o pai da filosofia, porque ele é o primeiro que tem esse estalo, né, de romper com a visão mitológica e começar a explicar o mundo de uma visão mais racional. Mas um ponto bastante interessante é que essa ruptura, ela não é drástica, ela é gradual. Então, assim, não vai ser do nada que vai surgir uma hipótese que seja totalmente livre da mitologia. Não, é uma separação gradual, é lenta, entende? Não é de uma hora para outra que vai mudar tudo, não é isso. É uma coisa que vai aos pouquinhos, beleza? Beleza. Então tá, ele é monista, né? Eu botei ali um tópico falando que ele é monista, porque ele acredita num único elemento fundador de tudo, né? O único elemento primordial. Porque quando a gente for um pouquinho depois, a gente vai se deparar com, por exemplo, Empédocles, que acredita que água, fogo, terra e ar são, né, os elementos fundadores. O arquê para ele é esse. Mas vamos de pouquinho em pouquinho, certo? Certo. Passando, vamos para Anaximandro. Meu Deus. Anaximandro, ele tem uma teoria bastante interessante. Por quê? Porque ele acredita que o elemento, né, gerador de tudo, o arquê dele, é o apeiron. Mas, meu Deus, Nicole, o que danado é apeiron? Apeiron significa o infinito, o indeterminado, o ilimitado. Mas o que danado é isso? Não está ajudando. Então, ele fala que a origem do universo ela é dada a partir dos opostos. Então, assim, o embate entre opostos como frio e quente, úmido e seco, doce e salgado. Então, tudo isso, todo esse embate daria origem ao universo. Luz e sombra, tudo isso dá origem ao universo. Vocês conseguem entender? Então, é basicamente isso. O arquê dele é o apeiron. Ele também é monista, porque ele acredita em um elemento apenas, né, como gerador de tudo. E é basicamente isso. Eu estou tentando fazer uma síntese bem rápida de cada um, porque esse assunto ele é bem tranquilo. A única coisa mais importante, assim, é todo mundo decorar os arquês. Não decorar, aprender todos os arquês, beleza? Então, vamos lá. Anaxímenes. Ele também é da escola jônica, junto de Tales, junto de Anaximandro. Então, eles estão lá todos juntinhos, né? Eles são da mesma escola. E ele acredita que o elemento gerador de tudo, né? Ele acredita que o arquê seria o ar. Ele fala que existe ar em tudo. Ar é uma coisa também que você não vê, então ele está em todos os lugares. Você sabe que ele existe, ele está em todos os lugares, mas assim, é algo infinito também. Então, para ele, o elemento gerador de tudo seria o ar. Tudo bem? Então, vamos lá. Chegando nesse boyzinho aqui, que ele é bem interessante. Eu, particularmente, gosto muito da filosofia dele. Mas por quê? Por que, Nicole, ele é tão interessante? Ele lança na filosofia uma coisa bem interessante, que depois de muito tempo vai continuar influenciando o pensamento de vários filósofos, inclusive o pensamento de Nietzsche, por exemplo. Então, prestem bastante atenção nele, ele é muito, muito importante. Então, vamos lá. O nome dele é Heráclito. Um nome bem bonito, bem interessante, né? Ele também é considerado da escola jônica, mas é só pelo lugar onde ele está situado mesmo. E assim, ele acredita que o arquê é o fogo, ou logos, mobilismo, movimento, mas eu vou explicar para vocês o que seria tudo isso. Quando ele fala do fogo, é mais ou menos uma metáfora, digamos assim. Eu botei ali embaixo, aqui embaixo, aqui, vocês estão vendo? Aqui seria um papel queimando. Isso, quando a gente estuda transformações químicas, né? E físicas, transformações químicas e físicas, a gente vê que a combustão é algo que faz uma transformação química. Por quê? Porque o elemento, o primeiro elemento, no caso o papel, quando ele começa a pegar fogo, ele vai se transformar em cinzas. Então, ele muda, né, a sua composição. Já quando você amassa o papel, ele vai continuar sendo papel.
né, só está passado. Seria uma transformação física. Mas pensando nessa transformação química de combustão, do papel queimando e se transformando em outra coisa, é basicamente a filosofia de Heráclito. Ele acredita que tudo está em constante mudança, tudo está em movimento, tudo está mudando, então as coisas nunca estão estáticas, elas sempre estão mudando. Ele tem até uma frase que é bastante famosa, inclusive essa frase aqui. Ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Beleza, Nicole? Não entendi. Então, vou explicar para ficar mais fácil para vocês. Ele acredita que a gente muda o tempo inteiro. Então, a gente muda de opinião, a gente muda de gosto, a gente muda de tudo. Então, a todo momento, a gente está mudando. Só que as águas do rio, elas também mudam, né? Porque o rio está correndo o tempo inteiro. E também tem o ciclo da água, enfim. Tudo isso faz com que a água também mude. Então, ele fala que você nunca vai poder entrar no mesmo rio 2 vezes, porque o rio ele não vai ser o mesmo, as águas vão ser diferentes. E o ser também vai estar diferente. O ser vai estar com uma visão totalmente diferente, não totalmente, mas uma visão médio diferente, parcialmente diferente. Enfim, alguma coisa vai ter mudado, sabe, no ser. Isso faz com que ele já não seja igual. Vocês conseguem compreender? Então, é basicamente isso. E, inclusive, é bem interessante porque ele acredita nos sentidos. Mas, Nicole, que sentidos? Ele acredita no tato, no paladar, no olfato, na visão. Ele fala que a mudança, ela também é percebida a partir dos sentidos, entende? Que a verdade, ela também é alcançada a partir dos sentidos. Então, ele acredita que a partir dos sentidos, né? A partir dessas coisas, a gente consegue ver a verdade, consegue ver a mudança, enfim. Uma coisa que é bem interessante é que ele dá um start também no pensamento dialético. O que seria o pensamento dialético? É também esse embate entre opostos. Ele acredita, né, que exista um inicial, uma coisa que seja oposta, e no final é um produto diferente dos 2 anteriores. Vamos supor, tá complicado, né? Eu sei. Ali eu coloquei A mais B igual a C. Por quê? Porque, vamos supor, é uma opinião, né? Vamos supor que, pronto, vocês estão olhando para esse celular aqui. Então, vocês estão vendo que o celular é azul, certo? Certo. Só que outra pessoa vai ver e vai falar que a cor é, sei lá, metálica. Ok. E até o resultado desse embate entre opiniões, né? Esse embate entre opostos, vai ser a síntese de tudo. Então, vai ser realmente o resultado da dialética. Então, seria um azul metálico. Vocês entendem? Que, assim, vai ser uma opinião, né? Uma primeira, uma segunda que é oposta, e no final vai ser meio que a soma das duas. Conseguem compreender a dialética? É basicamente isso. Então, esse logos que ele fala, né? Esse fogo que eu já expliquei, o logos seria basicamente isso. Seria o resultado desse embate entre opostos. Beleza? Beleza. É tipo, misturar doce e salgado e sair agridoce. Tá entendendo? Então tá. Vamos passar para outro cara que é bastante interessante, que é... Ai, calma, que eu botei umas frasezinhas. Ah, sim, sim, sim. Ele fala, né, que nada é permanente, exceto a mudança. Inclusive, é uma coisa que você tem que pensar bastante, porque assim, né, nada é permanente, exceto a mudança. Então, ele está dizendo que alguma coisa é permanente. Então, enfim. E o mundo é um eterno devir. O que seria devir, né? Eu coloquei ali embaixo, que é o vir a ser, o tornar-se. Então, o mundo é um eterno tornar-se algo, o mundo está se tornando alguma coisa, ele sempre está virando alguma coisa. A pessoa, né? O ser humano, ele está sempre virando alguma coisa, ele está sempre se tornando alguma coisa. Então, é basicamente isso que falaria esse pensamento de Heráclito. Beleza? Beleza. Bora lá. Uma reflexão. Pensem em vocês mesmos 5 anos atrás. Agora, pensem sobre as coisas que vocês queriam, as coisas que vocês almejavam. Vocês almejam as mesmas coisas hoje em dia? Vocês escutam as mesmas músicas frequentemente? Vocês têm as mesmas opiniões, os mesmos amigos? Vocês continuam apaixonados pela mesma pessoa? Óbvio que esse último pode ser, enfim, da mesma forma que os outros também podem ser. Mas alguma coisa em você deve ter mudado. Então,
ele fala justamente isso, que com o tempo as coisas vão mudando bastante, a gente vai mudando de opinião, a gente vai mudando o nosso jeito, a gente vai mudando fisicamente também, né? Então, é isso. Vamos para Parmênides, que é um cara bem interessante. Por quê? Porque ele olhou para Heráclito basicamente e falou, você é um lixo. Não é assim que acontece. A filosofia não é essa, o arquê não é esse, você está totalmente errado. É basicamente isso que Parmênides fala para Heráclito. Porque ele cria, né, uma teoria que é oposta. Ele acredita que as coisas nunca mudam. As coisas são estáticas. Nada muda. É tudo igual. Mas deixa eu explicar melhorzinho para vocês entenderem. Ele fala assim, que a natureza ela é eterna e imutável. Consequentemente, as coisas não vão mudar nunca. Por quê? Porque essa mudança é uma ilusão dos nossos sentidos. Porque a mudança ela é basicamente algo... Por exemplo, você nasceu, cresceu e você está sempre mudando, sua aparência está mudando, você está envelhecendo, certo? Você está crescendo. E com isso, você vai mudar. Só que ele fala que essas mudanças, elas só são visíveis aos olhos, porque a sua essência, ela vai continuar a mesma. Você nunca vai mudar a sua essência, ela sempre vai permanecer intacta. Então, é como se você mudasse, mas ao mesmo tempo você continuasse a mesma coisa, porque a mudança, ela seria exterior, entende? Já no seu interior, seria a mesma coisa. Porque ele fala ali, ó, que o arquê, aqui, ó, bem aqui, que o arquê é o ser. E esse ser é eterno e imutável. O ser é tudo que existe. Então, por exemplo, nós existimos, nós somos um ser. Uma cadeira existe, então a cadeira é um ser. Entende? Ele acredita que basicamente as coisas não mudam. As coisas têm a mesma essência. Por exemplo, se eu tenho uma árvore e faço uma cadeira de madeira, vai continuar sendo madeira. Entende? Mesmo que seja uma cadeira. Mudou a forma, mas continua com a mesma essência. Tudo bem? Então, você cresce, mas você continua com a mesma essência. Você mudou visualmente, mas você continua a mesma coisa. Beleza? Acho que deu para entender, né? Vamos passar. Temos esse cara, que praticamente Parmênides olha para ele e fala assim, copia, só não faz igual. Porque o arquê dele é a imutabilidade, o imobilismo, né? Ele fala que também tudo acontece igual, que tudo continua igual, as coisas não mudam também. Então, ele é basicamente a mesma coisa de Parmênides. Mas tem uma coisa bem interessante da teoria de Zenão, que seria o quê? O paradoxo de Zenão. Então, eu botei até uma fotinha ali embaixo para vocês verem, que é assim. Imaginem uma corrida entre uma pessoa e uma tartaruga, que foi esse o exemplo que ele deu. Só que essa pessoa, obviamente, ela sabe que vai andar muito mais rápido do que a tartaruga, certo? Certo. Então, ela deixa a tartaruga andar 80 metros à frente. E quando a tartaruga estiver num ponto, né, de 80 metros, a pessoa vai sair do seu ponto inicial. Tipo, a pessoa está no ponto 0, a tartaruga está no ponto 80. Então, essa pessoa vai percorrer e vai andar os 80. Mas assim que a pessoa tiver andado 80, a tartaruga vai ter andado 8. A pessoa vai andar mais 8, a tartaruga vai andar 0,8. A pessoa vai andar 0,8, a tartaruga vai andar 0,08. Mas o que significa isso, Nicole? Significa que a tartaruga sempre vai estar um pouquinho à frente. A pessoa nunca vai conseguir alcançar a tartaruga. Mesmo que a tartaruga tenha feito um pequeno progresso, ela sempre vai estar à frente. Então, isso fala que as coisas nunca mudam, que independente, só se eles tivessem saído ao mesmo tempo que teria, né, um resultado mais parecido. Mas a partir do momento que a tartaruga sempre vai estar um passinho à frente, mostra que as coisas nunca mudam, né, que as coisas vão estar lá e elas vão ser imóveis, estáticas. As coisas vão ser estáticas, entende? Pronto. É basicamente esse o paradoxo de Zenão. E é basicamente isso a teoria de Zenão também, porque ela é igualzinha de Parmênides. É o copia, mas não faz igual. E temos quem? Temos Leucipo e Demócrito. Então, eles são bem importantes, porque a partir da teoria deles é que pode ter acontecido o surgimento da química, né? Porque lá naquela época, velho, antes de Cristo, olha para isso, mesmo sem auxílio de tecnologia, eles perceberam que a origem das coisas era o átomo. Tipo, é incrível assim, sabe? Porque eles não tiveram auxílio de microscópio, aparelho tecnológico, nem nada para comprovar essa teoria. Mas eles
simplesmente souberam que o princípio originário de tudo era o átomo. Eu, particularmente, acho surreal, acho incrível, de verdade. E, assim, eles são considerados os últimos pré-socráticos, né? E, comparado aos modelos atuais, né, do átomo, e enfim, que é o de Rutherford e o de Bohr, obviamente o modelo do átomo deles é extremamente antigo e ultrapassado. Mas, assim, foi o start nessa teoria, né? Então, não deixa de ser impressionante. Então, bora lá para Empédocles. Empédocles, ele é bem interessante também, porque ele acredita que não foi apenas um elemento primordial, né? Um elemento primordial. Ele acredita que foram 4. São os 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Bem Avatar ele é. Mas, então, ele acredita que a combinação desses 4 elementos formam as coisas. Então, assim, é como se nada pudesse surgir apenas da água. Tipo, não existe, sabe? Mas a partir da combinação de água e terra pode surgir alguma coisa, da combinação de água e ar pode surgir outra coisa. Então, ele acredita que, a partir do momento que esses 4 elementos eles vão se juntando, sabe, se transformando em algumas... Eles conseguem se transformar em algumas coisas. Então, por exemplo, vamos pensar... Então, um pouquinho de água, um pouquinho de fogo, um pouquinho de terra. Então, isso tudo vai se transformar em algo, entende? Porque, vamos lá, se tratando de um bolo mesmo, você não consegue fazer o bolo só com farinha de trigo. Você precisa da farinha de trigo, você precisa do ovo, você precisa de leite, você precisa de margarina. Então, tudo isso faz com que o bolo exista. Vocês conseguem compreender? Mas ele fala justamente isso, que as coisas elas não conseguem existir a partir de um elemento só, mas a partir da combinação desses 4 elementos, as coisas elas conseguem ter forma. Tudo bem? Então tá. Inclusive, ele é um cara interessante também, porque ele concorda tanto com Heráclito quanto com Parmênides. Isso é tipo, meu Deus, como assim, né? Eles são totalmente opostos. Mas então, ele concorda com a parte de Parmênides e concorda com a partezinha de Heráclito. Ele tá tentando ali conciliar os dois, né? Tá tentando ali ser o médio, o meio termo. Então, ele concorda com Parmênides quando Parmênides fala que as coisas não mudam, né? Quando as coisas não se transformam, porque ele acredita que as coisas são feitas da transformação, da combinação, na verdade, da combinação, né, entre os elementos, mas ele concorda com Heráclito, quando ele diz que a gente precisa acreditar nos sentidos, porque é a partir dos sentidos que a gente vê a mudança. Tudo bem? Que a gente vê a transformação da natureza. Então, é a partir dos sentidos que a gente vê uma árvore crescendo, por exemplo, que a gente vê todas essas mudanças. Beleza? Beleza! Então, vamos para o último aqui, que a gente vai falar agora, que é esse cara que quem é de humanas também pode odiar, porque ele é Pitágoras, e, né, teorema de Pitágoras ali embaixo, né, que é hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Meu Deus, eu queria matemática, só para deixar claro para vocês. E assim, ele acredita que o arquê é o número. Massa, Nicole, mas, né, número. Porque, veja bem, tudo tem um peso, tudo tem uma quantidade, tudo tem uma medida, tudo tem um tamanho. Vocês entendem? Então, assim, meu rosto tem um tamanho, eu tenho um peso. Aqui tem uma medida, né? Daqui para cá tem tantos centímetros, daqui para cá tem tantos centímetros. Então, tudo tem um peso, uma quantidade, tudo pode ser, de certa forma, explicado a partir de números. Tudo tem uma distância, tudo tem uma quantidade, tudo precisa de número, entende? E é basicamente isso que ele acha, né? Que o porquê do arquê ser os números é porque tudo tem número envolvido nas coisas. Vocês conseguem compreender? Que era o que Parmênides... Eita, meu Deus! O que Pitágoras queria dizer. Então, é basicamente você explicar o universo a partir dos números, porque tudo tem um peso, um tamanho, uma quantidade, tudo pode ser explicado a partir de números. É bem interessante, eu acho. E assim, uma coisa que eu preciso ressaltar é que ele teve uma mestra, né? A mestra dele foi Temistocleia, que possivelmente foi irmã dele, mas ainda não se sabe com certeza. Mas assim, ela que, né, é a primeira mulher com o título de filósofa, então queria destacar ela, porque é incrível, né? Mulheres na filosofia. Então, para não deixar vocês muito acostumados sem questões, botei aqui uma questão para vocês fazerem. Então, a gente vai responder juntos aqui, tudo bem? Tudo bem, então vamos lá. É do Enem, 2015. Então, começa assim. A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Esse pensamento é de quem? Me digam aí, viu, nos comentários. Eu quero saber de quem é esse pensamento.
Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e sem fabulação, beleza? E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento. Tudo é um. Esse tudo é um seria, né, o arquê. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha, vale enfatizar, esse texto é de quem? De Nietzsche. Então, você está vendo que, né, muito tempo depois, já na Idade Moderna, esse pensamento, né, da filosofia grega pré-socrática, ele já existe. Então, já existe, não, meu Deus, ele continua sendo muito influente, tudo bem? Desculpa o equívoco. Então, tá. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Então, letra A. O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais? Não. O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Quando a gente lê aqui, ó, porque o faz sem imagem e sem fabulação. Então, assim, não se usa metáforas, beleza? Beleza. A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas. É exatamente isso. A causa primeira das coisas é o arquê, né? E a forma racional é justamente essa passagem da cosmogonia para a cosmologia. Tudo bem? Então tá. Vou passar porque tenho pouco tempo. Aqui eu botei para vocês alguns filmes e tal que vocês podem assistir, né? Porque vestibulando também a gente precisa de uma diversão, todo mundo precisa de uma diversão. Então aqui tem algumas coisas que vocês podem assistir para começar a visualizar, né, o pensamento desses filósofos, só que de uma forma mais divertida, que não seja em aula, né? Aqui também é uma tirinha que lembra bastante o pensamento de Heráclito, beleza? Aqui são os memes que eu não me aguento, eu adoro. E como você está se sentindo depois dessa aula? Você conseguiu compreender? Você não conseguiu? Então, me digam aí qual meme que vocês estão, porque eu realmente preciso saber se está tudo bem, se está tudo sob controle. Então, é isso. Deixa eu voltar aqui para falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido tudo isso que eu quis dizer. E é isso. Um beijo e até a nossa próxima aula.